Eu estava conversando aqui com Silvana sobre os prêmios desse seu brilhante trabalho, nesses 28 anos, que foram acontecendo exatamente nas peças apresentadas, na sua criação. Silvana, foram muitos prêmios, não é isso? Foram. Pode falar de algum deles? Pois é. Então, eu estava falando do prêmio da Academia Brasileira de Letras, que foi, acho que, o prêmio mais importante que eu recebi. E eu estava falando exatamente de que eu prefiro escrever as coisas a partir de histórias, de resgates da cidade, mas que os meus prêmios sempre vêm de coisas que eles julgam que são inéditas. Né? Então foi um trabalho literário e acho que um dos momentos mais... É muito mais gratificante, né? Você receber um prêmio a partir da sua própria criação. Isso então é muito mais importante, mais gratificante. E para nós, cabofrienses, nós vemos pelos dois lados, a sua criação e a sua preocupação em divulgar a nossa história. Isso é muito importante. Mas vamos lá, continua. Então, eu acho que foi um dos momentos mais bonitos da minha vida, assim, nesses anos todos, porque foi na academia e com uma plateia imensa e foi muito emocionante, né? E o prêmio... O prêmio foi para a festa? Não, foi um trabalho literário, um trabalho de literatura. Foi um concurso de literatura e aí o doutor Demóstenes até falou para mim, Silvana, esse prêmio talvez em 20 anos outra pessoa de Cabo Frio não vai ganhar, ainda mais mulher, né? Então é super importante esse prêmio, foi na minha casa, me abraçou e, né, enfim. Mas um outro prêmio também que foi importante foi em 2005 agora, o prêmio da Funarte, um texto que chama A Flor do Cerrado, que foi muito premiado, nós montamos um espetáculo, é um texto de teatro e foi o segundo lugar. E assim, ele foi dividido em 5 grupos e por regiões do Brasil. E eu fui a única mulher premiada. Então são 3 premiações do Sudeste, 3 premiações do Nordeste, 3 do Sul, 3 do Centro-Oeste. E aí eu fui a única mulher premiada, né? Eu tive uma aluna que foi se eu for fazer um levantamento de todas as pessoas que aprenderam arte comigo, a Silvana foi a mais competente de todas. Ela conseguiu captar a dramaturgia, ela tinha pouca dramaturgia, ela conseguiu e hoje passou pelo mestre, tanto que quando a gente entra num concurso, eu sempre sou um dos 12 melhores textos, mas ela está lá no primeiro, no segundo, no terceiro lugar. Então ela passou por cima do mestre numa boa, pela competência dela dramatúrgica e principalmente quando se trata do teatro infanto-juvenil, que é muito a área dela. Assim, esse espaço de ocupar, de ser mulher, né, de ser escritora e esse reconhecimento é muito importante. Aí tem o prêmio da Melhoramento também, do Giraldo, né, esses são prêmios individuais. A Semana Teixeira e Souza tem vários prêmios, né, e os prêmios coletivos, que são prêmios do grupo, né, melhor espetáculo, melhor texto. Esse último espetáculo que a gente montou, Carroça dos Sonhos, quando a gente acabou a apresentação aqui, o júri bate um papo com o elenco, né? E ele está dizendo, vocês têm que ir para o Rio, vocês têm que ir para o Rio, vocês não podem ficar mais aqui, vocês têm que ir para o Rio, a qualidade é muito superior, né? E a gente ganhou 9 prêmios, dos 13 possíveis, nós ganhamos 9. Então, assim, o aprimoramento do trabalho, né? Eu acho que isso se deve a esse esforço e sempre com o trabalho remunerado por fora, né? Porque eu sou professora, então eu dou conta de uma carga horária imensa, né? Sou professora do Estado, sou professora do município, dou conta de uma carga horária grande e trabalho sempre com a cultura sábado e domingo. Então é uma questão mesmo de prazer, de amor, de achar necessário. Eu acompanho o seu trabalho, pelo menos distante, mas acompanho, sei desse desenvolvimento que você contribuiu para que a nossa cultura fosse difundida, divulgada, entendeu? E naturalmente você tem nessa sua caminhada a busca da luta pelos movimentos culturais. O que você tem para nos colocar em relação a isso? Pois políticas públicas. Pois eu acho que a política pública é séria,
Quando eu falo política pública séria, eu não estou querendo dizer que as outras não são sérias, eu estou querendo dizer que é séria sob o meu ponto de vista, né? No sentido de colocar no papel para uma execução. Eu penso que política pública é uma coisa simples, eu acho que é uma ação do governo em cima de princípios, de dados que estão ligados muito ao administrativo e ao orçamentário. Por isso que a gente diz que quando falta vontade política de resolver, é porque é isso, porque está sentado mesmo na administração e no orçamento, né? Então, é importante que ela seja ampla, discutida amplamente, para ela não privilegiar um setor apenas da sociedade, né? Porque a gente fica muito no centro da cidade, então é importante preservar essa multiplicidade cultural dos municípios, dos bairros, dos distritos, das comunidades. Trazer à tona esse... Até partindo para a regionalização, quer dizer, não só Cabo Frio, seus bairros, até os municípios vizinhos. Os municípios vizinhos, que tem uma história muito parecida, né, que se complementam, né. Eu acho que uma política cultural deve estar baseada em 2 pilares, que seria a preservação do patrimônio, da identidade, a gente já falou aqui por quê, né, e esse acesso aos bens patrimoniais e culturais da população de modo geral. Então, se a gente tiver essas 2 coisas, eu acho que a gente pode construir uma política que implemente uma relação de integração entre essa cultura popular e essa cultura erudita, né? Então, para isso, para a produção de uma proposta cultural interessante, eu penso que ela tem que ser construída por quem faz cultura. Acho importante a gente pensar assim, que o governo não faz cultura, o governo promove a cultura, dissemina a cultura, patrocina a cultura. Quem faz cultura é o artista, é ele que faz cultura, né? Então, a política cultural precisa ser amplamente discutida com os artistas, independente de partido político, independente. Acho que se a gente começar assim, a democratizar a cultura nesse sentido, né, de que as pessoas possam discutir a cultura baseado, claro, em pesquisas, em projetos, do que já existe, do que pode existir, do que pode ser resgatado, do que pode ser trazido. Isso, eu acho que se a gente conseguir esses elementos todos, a gente consegue construir uma política. Como é que você conseguiria ver a figura de um secretário de cultura? Isso na sua concepção. Ele deveria ser mais assim, um escritor, ou um romancista, ou um teatrólogo, ou um cineasta. Qual o espírito da... Eu não sei bem, porque ou um administrador, né? Porque o administrador. Que nós vemos exemplo no país, Zé Serra, por exemplo, não é médico e fez um trabalho na Previdência Social muito interessante. Então, né? Está provado que realmente você pode ter numa área onde o cara não seja um técnico, mas um bom administrador, desde que ele ouça os segmentos, né? Desde que ele ouça os segmentos culturais, no caso, né? Mas não há uma preferência, né? Exatamente, eu acho que é isso. Eu acho que tem que ser pessoa com um olhar para esse todo, né? Para essa multiplicidade, uma pessoa com o olhar para o desenvolvimento de uma cultura local, onde a gente possa ser identificado, onde a gente possa ser personalizado, ali é Cabo Frio, aqui acontece isso, porque isso é uma manifestação do povo dessa cidade. Em primeiro lugar, eu acho que esse secretário tem que conhecer as pessoas que fazem cultura na cidade, né? Eu acho que o caminho é esse, né? Não estou aí contestando o secretário atual, até porque ele foi meu secretário durante 8 anos, né? Para mim, na hora em que eu escolhi, era a pessoa ideal, porque eu achava que os fatos, mexia com o cinema, aquele negócio todo, né? Mas nós tivemos aí realmente alguns movimentos contrários a esse estilo aplicado por ele na cultura. Não vem aqui em nenhuma Cuba ao governo atual por repetir, ele também foi meu secretário durante 8 anos. Então eu acredito que a partir do próximo governo, seja qual for o prefeito, essa área cultural ela tem que ser vista com muito cuidado, entendeu? Porque virou sinônimo de procura da sociedade pelos movimentos culturais. O teatro, você vê hoje, qualquer função aqui
lota, já nem dá mais, não é isso? Aliás, não tem mais nem espaço, agenda lotada, você vê